Nós já vimos o próximo verbo que a gente vai trabalhar, que é o verbo informar, nós já vimos ao decorrer do curso. Não sei se ficou claro para vocês, é que ele é um verbo transitivo direto e indireto, que informa alguma coisa a alguém, mas esse complemento verbal ele pode modificar. Como assim? Informe os novos preços aos clientes. Nós sabemos que os novos preços aí seria o objeto direto, porque não tem preposição, aos nossos clientes objeto indireto. Nós sabemos que aos é a fusão da preposição a mais o artigo os. Nessa frase de baixo, nós temos a inversão. Os clientes seria o objeto direto e dos novos preços seria o objeto indireto. Eu coloquei de azulzinho aí para vocês perceberem. Eu alterei o objeto direto na primeira estrutura, o objeto direto seriam os novos preços. Aos clientes seria o objeto indireto. Na segunda estrutura, nós temos uma inversão. A única coisa que eu tenho que me preocupar é que um vai ser direto e o outro vai ser indireto. Isso nós já falamos na aula de pronome. Eu não posso jamais colocar informe aos clientes dos novos preços. Aí estaria errado, porque aos clientes teria preposição, dos novos preços também teria preposição. Aí nós incorreríamos em erro gramatical. Ou seja, o verbo informar, assim como o avisar, ele tem que ter um complemento direto e o outro indireto, não me importa qual. Eu posso informar alguma coisa a alguém ou posso informar alguém de algo. Eu posso avisar alguma coisa a alguém ou avisar alguém de algo, tanto faz. Tem esse outro verbo, que seria o verbo preferir, e que a gente usa muito na norma coloquial de uma forma que não é considerado norma culta. A gente usa prefiro isso do que aquilo. Na norma padrão, o verbo preferir, ele pede dois complementos, porque a semântica, quem prefere uma coisa a outra. O que a gente não pode esquecer, que o preferir uma coisa do que outra é língua coloquial. Na norma culta, você prefere trem a ônibus. Você prefere vinho a cerveja. Você prefere ler a escrever. E assim por diante. O verbo preferir, ele pede um complemento direto e o outro indireto. E esse indireto será antecedido da preposição a e não da preposição de. Associando aí, vale lembrar que preferir mais é considerado pela gramática redundância. Se você prefere, você gosta mais. E ponto. Dentro da construção, eu gosto mais disso do que daquilo. Perfeito. Agora eu prefiro isso a aquilo. Esses outros verbos aqui, chegar, ir e dirigir-se, eu não quero nem discutir a regência, nem discutir o sexo dos anjos, nada disso. Eu quero que vocês se lembrem de uma coisa. Verbo de movimento, de direcionamento, que significa sair de um lugar e ir a outro. Eles pedem preposição a e não preposição em. O tempo inteiro na norma coloquial a gente fala, cheguei em casa, vou no banco, não é assim? Essas construções são construções da norma coloquial, do dia a dia, não são consideradas cultas. Se eu digo cheguei no apartamento, fica parecendo que você está montada no apartamento, entende? Indo a algum lugar. A preposição em, no português, no geral, denota ou estar dentro de algum lugar, estou em casa, estou no curso, ou em cima. O livro está na mesa. Perfeito. Agora, o verbo chegar e ir não quer dizer que você está nem em cima, nem dentro. Quer dizer que você está em direção a algum lugar. Esses verbos, eles pedem preposição a e não em. Em alguns casos também eu posso usar o para. Cheguei à casa, vou à casa ou vou para casa. Foram os exemplos que eu coloquei aqui. Cheguei a Roma num domingo de carnaval ou Ronaldo foi para a Espanha. Eu poderia dizer foi à Espanha ou poderia dizer foi para a Espanha. Diz a norma que o ir a e o ir para teria diferença semântica. Essa diferença não será cobrada na prova de vocês. Mas para vocês saberem, quando você vai a, teoricamente é uma ida temporária. Eu vou ao clube, eu vou e volto. Agora, quando você vai para, quer dizer que você vai em permanência. Eu vou para a Espanha, ou seja, vou morar lá. Daí, você pode usar isso até no seu dia a dia. Vou à praia, vou e volto. Vou para a Inglaterra, vou e fico. De qualquer forma, o importante é saber que, sendo um verbo de direcionamento, de movimento, eu tenho que usar a preposição a ou a preposição, em alguns casos, para.
Nós vamos trabalhar com a regência dos verbos pagar e perdoar. O exemplo que eu vou trabalhar aqui é com o verbo perdoar, mas aquilo que eu disser para o perdoar serve para o pagar também. A minha preocupação com esse verbo é o seguinte: nós sabemos que a regência ela é contextual. Então, a gente vai ver que esse verbo ele vai poder ser um verbo transitivo direto, ou seja, pede um complemento direto. Ele vai poder ser um verbo transitivo indireto ou ele vai ser bitransitivo. Agora, tem um detalhe. Nós temos aí um rigor na hora de colocar o objeto direto e o objeto indireto. Vocês estão lembrados que agorinha mesmo nós trabalhamos aquele informar, que era bitransitivo, mas que o objeto direto e indireto, ele poderia, na verdade, se alterar. Eu poderia dizer, eu informo o resultado a você, ou eu informo você do resultado. Lembram disso? Pois é, isso não acontece com os verbos pagar e perdoar. Vamos ver o exemplo. Uma primeira frase, o padre perdoa os pecados. Perdoa seria o verbo, não é? Imagine só, o padre perdoa. Quem perdoa tem que perdoar alguma coisa, não é? Esse verbo ele tem acepção ampla, ele tem sentido amplo, então ele precisa de um complemento para restringir sua significação. Eu já fui direto porque você aí está careca de saber. Os pecados completam o sentido do verbo. O núcleo é pecados. Entre o núcleo e o verbo existe preposição? Não existe. Os é artigo. Então, esse complemento ele é chamado de objeto direto. Agora, nós também podemos considerar essa segunda estrutura. Eu tenho a maior medo dela. Se eu pegar esse verbo, eu penso, o padre perdoa. Se eu for naquela perguntinha tradicional que a gente aprendeu no nosso ensino fundamental, a gente vai lá. O padre perdoa o quê? Os pecados. De quem? Dos fiéis. Por essa perguntinha, nós vamos ter um direcionamento de, nessa frase, achar que o verbo pede um complemento direto e o outro indireto. É natural você achar que dos fiéis é um complemento verbal objeto indireto. Por quê? Porque você foi viciado a achar que se acha, a descobrir complemento dessa forma. Então, você vai lá, o padre perdoa o quê? Os pecados, objeto direto. De quem? Dos fiéis, objeto indireto. Acontece, gente, que isso eu quero que você leve com você para a prova. Se um negócio, se um termo, se uma estrutura for complemento do verbo, ela pode se ligar ao verbo. Quer dizer, ela se liga ao verbo e ela poderá ser lida junto do verbo. Como assim? Se dos fiéis fosse de fato complemento verbal, eu poderia ler dos fiéis juntinho do verbo. Lê para mim, gente. O padre perdoa dos fiéis, dá certo? Não dá. Veja que dos fiéis, na verdade, ele especifica pecados. Eu poderia dizer o padre perdoa os pecados dela, os pecados dos fiéis, o pecado do Joãozinho. Na verdade, eu estaria especificando pecados. Nessa construção, eu continuo tendo a mesma regência da frase anterior. Complemento verbal, objeto direto. Se eu fosse analisar esse complemento verbal, os pecados dos fiéis, eu entenderia pecados como núcleo e dos fiéis especificaria aí esse núcleo, seria aí dentro dessa construção um termo de valor adjetivo. Não é meu objetivo pegar vocês nisso agora. Mas se cair na prova a frase 1 e a frase 2, elas têm a mesma regência. Elas apresentam a mesma, os dois verbos apresentam a mesma transitividade. Diferentemente seria nessa terceira frase, quando eu coloco o padre perdoa os pecados aos fiéis. Aí sim, o padre perdoa os pecados aos fiéis. Os pecados seriam o objeto direto e aos fiéis o objeto indireto. Nós já sabemos que aos é a junção da preposição a mais o artigo os. Vale lembrar, inclusive, que se aos fiéis é complemento verbal, eu vou poder ler junto do verbo. O padre perdoa aos fiéis. Certíssimo. Nessa frase, de fato, o verbo se comportou como transitivo direto e indireto. Tem uma terceira possibilidade, que seria o padre perdoa aos fiéis. Ora, aos fiéis seria um complemento verbal, objeto indireto. Dessa forma, gente, o que eu quero que vocês notem é o seguinte. O verbo pagar, assim como perdoar, ele apresenta três regências distintas. Ou ele é um verbo transitivo direto, significa que o seu sentido transita para outra palavra sem preposição. Ou ele é transitivo indireto, ou ele é bitransitivo, transitivo direto e indireto. Nas três construções, nós temos frases pertencentes à norma culta. Daí eu quero só que vocês percebam o seguinte: sempre que para esses verbos eu tiver o objeto indireto, esse objeto indireto será a pessoa.
E o objeto direto será a coisa, coisa entre aspas. Eu chamo de coisa aquilo que não é pessoa. Ou seja, numa frase comum no cotidiano, na linguagem comum, essa seria assim: o padre perdoou os fiéis. Essa é uma frase que a gente diz o tempo inteiro. O padre perdoa o fiel, a garota perdoa o namorado, a mãe perdoa o filho, não é? Mas dentro da norma culta, se o complemento for pessoa, fiel, namorado, filho, esse complemento tem que ser o objeto indireto. Daí eu vou dizer para vocês que ele será verbo transitivo direto quando tiver um objeto direto. Será verbo transitivo indireto quando tiver um indireto. E será bitransitivo ou transitivo direto e indireto quando tiver um objeto sem preposição e o outro com. Detalhe, o objeto direto será a coisa. Coisa entre aspas, o que não é pessoa. Será objeto indireto quando for pessoa. E aí, a mesma estrutura embaixo. Ou seja, eu paguei a conta ao João. Eu paguei a conta ou eu paguei ao João. Muito tranquilo, não é? Agora nós vamos trabalhar com verbos com mudanças de significado. Às vezes o mesmo verbo com regências distintas eles apresentam significações distintas. Então vamos prestar atenção. Nessa construção, quem não fuma muitas vezes é obrigado a aspirar a fumaça dos cigarros de quem se acha dono do mundo. Imagine só, esse aspirar está no sentido de quê? Sorver, inalar, por exemplo, eu aspiro o ar puro, eu aspiro o perfume. Esse aspirar é no sentido de inalar. Veja que esse verbo, ele tem como um complemento um objeto direto. Eu agora coloquei essa construção de uma outra forma, só para a gente treinar. Vejam que eu coloquei: quem não fuma, muitas vezes é obrigado a aspirar lá. Vamos fazer uma costura com uma coisa que a gente aprendeu há muito tempo. Lembra que os pronomes pessoais ou, a, os e as, quando complementos, eles eram sempre objetos diretos? Então, eu estou entendendo esse verbo aí como um verbo transitivo direto. Como assim? Ele tem um complemento despreposicionado. Eu aspiro o ar, eu aspiro a fumaça. Nessa construção, vejam bonitinho que você tem um verbo transitivo direto. Quem aspira, aspira alguma coisa. Esse complemento, entretanto, ele não tem nenhuma preposição. Por isso, objeto direto.